Meus irmãos, a graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo também. Que Deus abençoe todos vocês aí. Eu fui movido pelo Espírito Santo para trazer uma palavra aqui para vocês, tá? Estamos vivendo no fim dos tempos, tá? E a gente sabe que estamos enfrentando dias difíceis sobre a terra. Muitos falsos profetas têm se levantado, muitas falsas igrejas, falsas doutrinas, tá? Têm se levantado pelos quatro cantos do mundo. Então, eu estava ali deitado ali, o Senhor me incomodando por trazer algo para os irmãos, tá? Aquelas pessoas que gostam de aprender, que gostam de ter conhecimento, tá? Então, eu quero que você entenda que o que eu vou falar aqui não tem nada a ver de estar falando mal de religião, não quero criticar a religião de ninguém, não quero falar mal de nenhuma denominação, tá? A intenção aqui é trazer conhecimento e trazer a palavra para você, tá? Antes de eu falar esse versículo, eu queria dizer o porquê que o Espírito Santo de Deus me impulsionou para trazer isso, tá? Porque, infelizmente, irmãos, como é que eu posso dizer? Tem muitas igrejas, tá? Algumas religiões que aparentemente até parece que é de Deus, tá? Até parece que prega a palavra, até parece que tem a doutrina, mas verdadeiramente não tem, tá? A gente conhece, irmãos, pelos frutos, tá? Uma boa árvore, ela é conhecida pelos frutos. E eu tenho percebido que muitas pessoas têm optado, né, se é assim posso dizer a palavra, optado por seguir esse tipo de igreja, esse tipo de religião. As pessoas acham que vai chegar no céu apenas seguindo uma religião, apenas seguindo, como é que eu posso dizer, uma tradição de homens, aquilo que eu falo para vocês, tá? Mas infelizmente, irmãos, isso é uma grande obra de engano, tá? Porque geralmente a quantidade de religiões que existe pelo mundo, algumas aproximam você de Deus, mas a maioria estão afastando você de Deus, porque as pessoas estão implementando doutrinas que não é de Deus, as pessoas estão implementando coisas, tradições, ritmos, tá? Trazendo as coisas carnais do mundo para dentro das igrejas. Estão tirando o nega a si mesmo, tá? Estão tirando a doutrina, estão tirando a palavra, tá? Estão com palavras bonitas dentro das igrejas. E as pessoas que vivem no mundo até gostam, tá? Porque você entra ali dentro da igreja, você acha que está ouvindo a palavra de Deus, tá? Mas verdadeiramente você só está ouvindo coisas humanas, não são coisas que está vindo do céu, tá? Então a intenção desse vídeo, se você ficar acompanhando comigo, você vai ver o versículo que eu vou falar para você, tá? E você vai analisar como é que tá a sua vida, você vai analisar como é que tá o mundo hoje em dia, tá? E você vai ver que a maioria das pessoas, elas optam, né, se assim posso falar, elas preferem umas igrejas onde não tem doutrina, onde não tem o nega a si mesmo, tá? Então elas preferem aquelas coisas assim que tanto é do mundo como tá ali dentro da igreja, tá? Então é aquela coisa mundana, tá? Onde você pode ficar do jeito que você quiser, não precisa você mudar nada, nada, absolutamente nada. São igrejas onde muitos dizem que Deus só quer o seu coração, então Deus não está preocupado com o seu corpo, Deus não está preocupado com as coisas que você faz. Então esse tipo de igreja, irmãos, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos. Eu não quero citar nome aqui de nenhum tipo de igreja, nenhum tipo de religião, mas fiquem atentos, irmãos, com esse tipo de igreja, com esse tipo de tradição, tá? Que muitos vêm trazendo há muito tempo, tá? E colocando na sua cabeça, dizendo que é de Deus, dizendo que é isso, que é aquilo, mas verdadeiramente, irmão, não são. E a Bíblia diz que o povo perece, o povo perece. O que é perecer, irmãos? É morrer, tanto espiritualmente como na fé, carnalmente. O povo perece por falta de conhecimento, tá? Então procure mais ler a palavra, irmãos, procure mais se aprofundar, ter mais conhecimento da parte de Deus, para que nem eu nem você, a gente não fique enganado com essas coisas aí, ó, que muitos estão implantando,
colocando na cabeça das pessoas, tá? Eu vou ler aqui para vocês, se você tiver aí a Bíblia na sua casa, abra comigo no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 3. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6. Olha bem o que aqui diz, irmãos. Estou aqui com a Bíblia na minha mão. Se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com as palavras, com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é como ensino que está de acordo à piedade. Olha só o que eu acabei de falar com vocês, irmãos. É prepotente e nada entende, mas tem desejo doentio por controvérsias e disputas acerca de palavras cujo o resultado é invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, disputas sem fim entre homens e mentes pervertidas, privadas da verdade. O que é uma mente privada da verdade, irmãos? Privada da verdade é uma mente que não aceita a verdade. É uma mente que está coberta de mentiras, de engano, de falsidade, tá? Olha só o que a própria palavra de Deus nos diz. E que pensa ser piedade a fonte de lucro, apartai-vos dos tais. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas nada trouxemos para o mundo e nada podemos levar. Tendo, porém, o alimento e a roupa, estejamos contentes com isso. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações, armadilhas e muitos desejos incontroláveis e nocivos, os quais mergulham os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa ganância se desviam da fé, e a si mesmo se atormentam com muitos sofrimentos. E lá embaixo diz, para complementar: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Em vez disso, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Exorto diante de Deus que sustente a vida de todas as coisas e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guarde os mandamentos imaculados, irrepreensíveis, até a manifestação do Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, e o próprio há de se revelar pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita em luz inacessível, e quem homem algum jamais viu e nem pode ver. A ele a honra e a glória, e amém. Observe que Paulo, na revelação do Espírito Santo, Paulo começa a falar, irmãos, que ele já começa a predizer, se é, digamos assim, até uma revelação que no fim dos tempos surgiria muitas falsas doutrinas, tá? Então é isso que eu estou falando para vocês, cuidado, irmãos, tá? Tem muitas igrejas aí que só pensam em fonte de lucro, tá? Então você acha até que é de Deus, você pensa até que é de Deus, mas biblicamente, indo para a Bíblia, você vê que não tem doutrina. O Espírito Santo está lá do lado de fora, como estava naquela igreja de Laodiceia, se eu não me engano, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2 em diante, que diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor enviou o anjo à igreja e começou a mostrar João. E a Bíblia nos diz que o anjo ele começou a falar com João, a descrever sobre a igreja de Laodiceia. Na igreja de Laodiceia eles cultuavam, davam glória a Deus, cantavam hinos, mas a presença do Senhor estava do lado de fora. Observe que quem está, eis que estou à porta e bato. Então, se alguém está batendo, é porque está do lado de fora, não está dentro. Então, nem toda a igreja, irmãos, tem a presença de Deus, tá? Então, não se engane, cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com os falsos mestres, tá? Cuidado, irmãos, tá? Cuidado, que a Bíblia diz que surgiriam muitos falsos profetas, muitos enganadores, muitos amantes de si mesmo, tá? Então, um evangelho, irmãos, que não nos liberta, um evangelho que não tem o nega a si mesmo, um evangelho que não tem tome a sua cruz e siga-me, um evangelho que não te ensina
a você perdoar o seu próximo, a perdoar o seu irmão, a amar o seu irmão, a você ajudar aquele necessitado, aquele que está precisando, tá? Se você está nesse tipo de igreja, irmãos, e ele não te ensina isso, tá? Eu te aconselho, irmãos, tá? Ore a Deus, tá? Ore ao Senhor, peça discernimento a Deus, peça visão espiritual a Deus e saia fora, irmãos, porque a Bíblia diz que a porta é estreita, a porta para a gente entrar no céu é estreita, e infelizmente a gente não vai entrar seguindo o que o pastor manda, seguindo o que o padre manda. A gente só vai ir para o céu, irmão, se a gente seguir o que está aqui, ó, o que está escrito na Bíblia, tá? Porque a Bíblia deixa muito claro que no fim dos tempos haveria apostasias, tá? E muitos iriam seguir espíritos enganadores, tá? Haveria muitos falsos profetas, falta de amor, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 24. Então não sou eu que estou dizendo para você, irmãos, é a própria palavra de Deus que nos diz, tá? Que muitos iriam ser amantes de si mesmo, só iriam se preocupar consigo mesmo, não iriam mais se preocupar com o próximo. Pai matando pai, filho matando pai, mãe matando filho, e assim por diante, irmãos. Então é isso que a gente está vendo aí, hoje em dia, nos dias atuais, tá? Então, siga firme com Jesus, tá? Obedeça a palavra de Deus, siga a palavra de Deus, siga o que está escrito dentro das Escrituras, tá? Porque esse é o melhor caminho que você tem que seguir, tá? É seguir o que está escrito aqui nas Escrituras, é o que os mandamentos que Jesus deixou para mim, para você, para todos, tá? Nem só para os primitivos daquela época, para os gentios, mas também ele deixou para nós, para a nossa meditação, para que assim ele veio como exemplo, tá? Ele deixou um grande exemplo de humildade, de fé, de milagres. Ele falou que através do nome dele a gente expulsaria demônios, curaria enfermos, curaria leprosos. Então Jesus ele veio em forma humana, em carne e osso, deixando um grande exemplo de humildade, tá? Ele lavou o pé dos discípulos. Então a gente vê que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele veio em carne e ele teve a humildade de lavar os pés dos discípulos. Então a gente temos que seguir esse grande exemplo que Jesus deixou na terra, tá? Então é para isso que os mandamentos do Senhor estão aqui sobre a terra. A Bíblia ela tem mais de 2000 anos, irmãos, e ela nunca mudou, ela nunca mudará. Enquanto Jesus não voltar, para a gente herdar a vida eterna, tem que seguir os mandamentos. Para a gente ir para o céu, tem que seguir os mandamentos do Senhor, tá? Que é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso pensamento, de todas as nossas forças. Esse é o primeiro. E o segundo é amar o nosso próximo como a si mesmo, tá? Então, se eu quero o bem para mim, eu não posso desejar o mal para você, tá? Então, que você venha refletir nessa mensagem dessa tarde, tá? Que você venha despertar, acordar, você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor, porque Jesus está voltando, tá? E a sua alma é muito preciosa para o Senhor. O Senhor pagou um grande preço naquela cruz do Calvário pela minha e pela sua alma. Então não deixe que Satanás venha tomar posse daquilo que é seu, porque o céu está reservado para você e o inferno está reservado para Satanás, porque lá é o lugar dele, tá? Então o céu, o Senhor reservou, o Senhor disse que ele iria para o Pai, preparar lugar para vós, mas não nos deixaria órfãos. Ele deixaria o Espírito Santo sobre a terra. Ele falou que ele viria outra vez para buscar todo o seu povo, para que onde ele estiver, estejássemos nós também, tá? Então, nós cremos nisso, tá? Nós temos a nossa fé, que Jesus ele vai vir buscar o seu povo, ele deixou escrito, tá? Não é nenhuma fábula, não é nenhum conto de fábula, nenhuma historinha, tá? Então a gente vê que é algo real, a gente já está vendo todos os mandamentos se cumprindo sobre a terra, só falta o anticristo se revelar para dizer quem é. Assim que o anticristo se revelar, o Espírito Santo de Deus vai arrebatar a sua igreja, vai arrebatar o seu povo, tá? E aí agora vai vir uma grande apostasia sobre a face da terra, tá? Vai ser muita morte, muito engano, muitos vão querer morrer e não vai poder mais, porque o espírito da morte vai ser retirado da terra. Então vai ser uma aflição muito grande, irmãos. Aquele que não der o crédito à palavra vai ter que ver com seus próprios olhos, mas aí também já vai ser tarde, porque Deus já vai ter levado o seu povo, aquele que estava aguardando por ele. Então não fique aí
nesse mundão achando que você vai viver até 1000 anos, até 500 anos, ou até mesmo que Jesus não vai vir, tá? Porque ele vem. Quem prometeu foi ele, não foi eu. Foi ele que prometeu que ele vinha. Então, se ele prometeu, ele vai voltar, irmãos, tá? Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa se você estava nos caminhos do Senhor, mas você se afastou. Apenas peça perdão a Deus, irmão. Volte, tá? Volte para os caminhos do Senhor, tá? Não deixe quem quiser te julgar, deixe quem quiser falar mal de você, deixe quem quiser te criticar, irmãos, tá? Porque os fariseus, eles criticavam toda vez que ia alguém até Jesus para em busca de um milagre, em busca de uma cura, de uma libertação. Sempre vinham os fariseus, sempre tinham aqueles ali que estavam ao redor, acusando, falando mal, entendeu? Dizendo porque Jesus comia naquela mesa com os pescadores, com pecadores, como Jesus chamou Mateus. Mateus era um publicano, cobrador de imposto. Mateus cobrava imposto do seu próprio povo. E quando Jesus passou pelaquela beira do mar, que Jesus viu Mateus ali sentado, cobrando imposto, Mateus, imagino eu, Mateus solitário, Mateus se sentindo sozinho, estava cobrando dinheiro do seu próprio povo, mas dentro dele faltava algo, que era a presença do Senhor, que era seguir os mandamentos. E o Senhor, ele foi e chamou Mateus: Mateus, vinde até mim. E Mateus largou tudo lá, deixou todo aquele dinheiro, deixou tudo lá e começou a seguir Jesus. E Mateus, em forma de agradecimento, Mateus chama Jesus para ir até sua casa. E a Bíblia diz que Mateus, ele faz um grande banquete. E só que não entra só Jesus na casa de Mateus, entra também os publicanos, os fariseus. E os fariseus começam a acusar. Por quê? Porque o Senhor come com ele, homem pecador, miserável, estava cobrando impostos dos próprios povos, agora está aqui, o Senhor está comendo com ele. Em outras palavras, aquele fariseu queria dizer que aquele homem era para permanecer naquele erro, era para permanecer naquele pecado, cobrando dinheiro do seu próprio povo. No dia que aquele homem toma uma decisão de ser alguém diferente, de seguir Jesus, de seguir a voz de Jesus, sempre vem os acusadores. Então tenha certeza, irmãos, que sempre, a partir do momento que você tomar uma decisão de seguir Jesus, de servir a Jesus, de seguir os mandamentos, sempre vai se levantar pessoas acusadoras, apontando o dedo para você, dizendo quem você era, dizendo o que você fez, dizendo que por dia você estava assim, assado, bebendo, usando droga, fazendo isso, em festa, fazendo aquilo. Sempre vai haver pessoas assim, irmãos. Tenha plena certeza disso, tá? Mas não deixe que os acusadores venham a ser maior do que a sua fé. Não deixe que os acusadores venham a ser maior do que a sua vontade de servir a Jesus, de ser feliz, de morar no céu. Porque quando aquele cego de Jericó, ele estava em busca do seu milagre, que ele ouviu dizer, que ele ouviu falar que era Jesus o Nazareno que ia passando ali, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, ele estava pedindo misericórdia, ele estava dizendo que não aguentava mais viver naquela vida de tormento, naquela vida de sofrimento. Ele queria enxergar, ele queria ver a face de Jesus. Mas a Bíblia diz que aquela multidão começava a repreender ele, para ele se calar. Ou seja, aquelas pessoas estavam ali, mas nem todos tinham amor no meio daquela multidão. Alguns tinham, outros não. Então aquela multidão ali começaram a repreender ele: cala a boca. Em outras palavras, aquela multidão achava que Jesus não ia ligar para ele, por ele ser um homem necessitado, um homem que estava ali à beira do caminho. Ele se achava mais importante do que aquele homem que estava ali em busca do seu milagre. Mas é aí que Jesus confunde a terra, porque a Bíblia diz que Jesus ele não chama os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E Jesus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, para confundir as que são, para confundir aquelas que diz que são. E Jesus, quando aquela multidão começa a repreender, aquele homem começa a clamar mais alto. Ele sabia que Jesus era o portador de milagre, que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado de Deus. E ele falou: eu não tenho mais a quem recorrer. A minha única oportunidade é essa. O Messias está passando. Eu tenho que clamar a ele, eu tenho que chamar a atenção dele. Ainda que venham as afrontas, ainda que os discípulos estejam mandando eu parar, eu calar a boca, mas eu vou continuar. E a Bíblia diz que aquele homem começa a clamar mais alto. Ele começa a gritar mesmo mais alto, porque a palavra clamar significa gritar. Aquele homem gritava cada vez mais alto. Imagina a aflição daquele homem em querer ficar curado, em querer enxergar, em querer até mesmo mostrar para todo mundo o milagre que Jesus fez na vida dele. E aquele homem começa a gritar mais alto. Jesus olha para ele, volta
manda os discípulos chamar ele, e a Bíblia diz que Jesus fala: a tua fé te curou. Jesus impõe a mão sobre aquele homem ele fica curado, ele começa a enxergar, e ele começa a seguir Jesus. E aquelas pessoas que estavam ali do lado, mandando parar, eles tiveram que contemplar o milagre que Jesus fez na vida daquele homem. Mas observe que nem mesmo a multidão mandando parar, nem mesmo foi o bastante para impedir aquele homem ir até Jesus. Porque se a gente for colocar nos dias de hoje, quando vem os empecilhos, quando vem as barreiras, as fofocas, na maioria das vezes as pessoas querem parar de receber o seu milagre, de ir em busca de Jesus. Mas aí é onde Jesus manda a gente perseverar, é aí onde Jesus manda a gente ter fé, tá? E não olhar para os acusadores, porque sempre vai existir, mas não deixe que os acusadores sejam maior do que a sua vontade de seguir, a sua vontade de ter fé, a sua vontade de buscar cada dia mais o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vão começar a ser acrescentadas na sua vida. A partir do momento que você dá o primeiro passo, que você erga a sua mão, que você entrega a sua vida para Jesus, você está declarando que você é totalmente dependente dele, você reconhece que sem ele você não é nada, que você veio do pó, que você não é nada, você é feito de barro. Então quando você arriba a sua mão para cima, o Senhor começa a olhar do lado dos altos céus e começa a ver que tem alguém ali na face da terra que se arrependeu dos seus erros, que reconhece que precisa de Jesus na vida, na casa, seja no trabalho, seja na família. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele entra, irmão, em alguma casa, grandes milagres acontecem. Quando Jesus entra na casa me falhou o nome, Jesus manda ele descer na casa de Lázaro, se eu não me engano. Jesus manda ele descer depressa, porque hoje me provém estar na tua casa. Então nós temos que chamar a atenção de Jesus. Aquele homem, ele subiu naquela figueira brava, espinhosa, somente para conhecer Jesus, para chamar a atenção de Jesus. Jesus já conhecia o coração dele. Jesus viu que ele estava necessitado, aflito. Jesus manda ele descer, e quando ele desce, Jesus fala: desce depressa, porque hoje me provém estar na tua casa. E aquele homem, ele dá um grande banquete para Jesus, e entra outras pessoas, e ele se arrepende tanto que ele fala: Senhor, se eu defraudei mal contra alguém, se eu fiz alguma coisa de mal, tá? Eu vou restituir 10 vezes mais, 4 vezes mais, tá? Se for necessário. Aquele homem, ele tinha feito algo de errado, ele tinha feito um pecado, tá? Algo que ele mesmo sabia que não estava agradando a Deus, mas ele se arrependeu dentro dele, e o Senhor falou com ele: homem, hoje a salvação chegou na tua casa, porque aquele homem se arrependeu. Aquele homem convidou Jesus para entrar na casa dele, tá? Então não é diferente nem na minha vida, nem na sua vida. Quando a gente declara que a gente é necessitado de Jesus, ele entra na nossa vida, ele entra na nossa casa e ele começa a fazer grandes coisas através da nossa vida, tá? E assim não é diferente, irmãos, tá? Até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou, tá? Que Deus abençoe todos vocês aí que estão acompanhando, que estão assistindo, tá? Que vocês venham a cada dia mais buscar o reino de Deus e a sua justiça, tá? Porque Jesus está voltando. Que Deus abençoe todos vocês, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, tá? Entrega a tua vida a Jesus, confia nele, e o mais ele fará por mim e por você. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.